Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial dessa make colorida aí com glitter, então bora pro vídeo! Então, já passei o corretivo na pálpebra, vou só espalhar ele ali pra não acumular, né? A sobrancelha eu deixei pra corrigir no final, tá, gente? Então, eu só acertei ela, pentei tudo pra cima, cortei alguns pelinhos que tava passando e passei um gelzinho pra ela ficar no lugar. Agora, eu começo com essa sombrinha amarelinha passando no côncavo, tá? Deixo ela bem pigmentada ali com um pincel maior. Aplico ela até ali na metade do côncavo e depois eu já venho esfumando essa sombra acima do côncavo. Tiro bem o excesso do pincel e vou levando ali pra cima, pra essa sombra aí ficando mais clarinha e mesclar bem com o tom do corretivo que eu passei que tá abaixo da sobrancelha, tá? Do outro lado eu faço a mesma coisa, então aplico a sombra do canto externo até o meio do côncavo, deixo ela bem pigmentadinha e depois dou acabamento esfumando quase que perto da sobrancelha. Agora eu venho com esse pincelzinho que eu chamo de pincel borracha, que eu sempre uso ele pra dar acabamento, tá? Então, dou acabamento dos dois olhos, no esfumado. E depois já venho com uma sombrinha mais escurinha. Essa daí já é um tomzinho de marrom mais telha, né? Que puxa um pouquinho mais pro laranja. E vou marcar do cantinho externo, bem aonde o pincelzinho afunda, que é entre o globo ocular e o côncavo, tá? Primeiro eu só marquei pra vocês verem que eu deixo ela bem pigmentada. Depois eu tiro bem o excesso do pincel e começo a esfumar com movimentos circulares pequenos. Outra dica muito importante, estica bem a pálpebra dela para você ter mais espaço para você trabalhar o esfumado. E aí eu faço a transição das duas cores, levando essa sombrinha laranjinha só um pouquinho para cima da amarelinha. E eu volto depois com a amarelinha de novo, tá? Porque essa amarelinha ela não pode sumir totalmente, ela tem que ficar ali no fundinho dessa maquiagem. Agora eu já troco o tamanho do pincel, pego um pincel menor, que é o MV05 da Mais Veidosa, e pego uma sombrinha mais escurinha também, que é uma sombra vermelha, mais puxada pro vinho, assim, sabe? E aí eu venho aplicando essa sombrinha só mais concentrada no canto externo, subo só um pouquinho ali pro côncavo, e eu não esfumo com o mesmo pincel, eu venho com o pincel da sombra laranjinha pra esfumar, porque essa sombra vermelha, ela não pode tomar conta da sombra laranja, tá? Então eu sempre gosto de usar esse truque, né? Quando eu vou escurecendo as sombras, eu só aplico com o pincel, depois eu volto com o pincel da sombra anterior pra esfumar e dar o acabamento e fazer a transição. Agora, a última sombrinha que eu usei ali na parte do côncavo, né, é essa sombrinha que é tipo um roxinho, sabe? Bem mais escurinha, pra depois fazer a transição pro preto. Então, eu faço só essa bolinha ali no cantinho externo, aplicando, e depois eu volto com a sombrinha vermelhinha pra esfumar a bordinha dessa sombra roxa, né? Pra essa sombra roxa não subir ali e acinzentar todo o meu esfumado. Então, como essa técnica tem o acabamento como um esfumado, então a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Agora vamos começar a entrar com as sombras ali na pálpebra móvel. Então eu pego a sombrinha, que é uma sombrinha mais roxinha, né? E aí eu vou aplicando bem ali no centro da pálpebra móvel, tá? Eu aplico ela na vertical, pra também ela não pegar ali todo o globo ocular, que no cantinho interno vem com uma outra sombrinha. E pra fazer a transição das duas cores, eu pego um pouquinho da sombrinha vermelhinha, que eu usei no côncavo, e aplico ali bem na transição do roxo e desse rosa que eu usei, tá? Agora vem com uma sombrinha um pouquinho rosinha, né? Um rosinha mais queimadinho. E vou aplicar ali na bordinha daquele roxo que eu usei no meio da pálpebra, porque é essa sombrinha que vai fazer a transição pra sombra bem clarinha que eu for usar ali no início, tá? Que é essa branquinha aí da paletinha da Quem Disse Berenice. E aí eu aplico essa sombrinha branquinha bem ali no cantinho interno, pegando ali no pontinho de luz, né? Que é bem no cantinho interno, na junção das duas linhas d'água, da parte de cima e da parte de baixo. Aplica essa sombrinha branquinha e depois já joga um pouquinho pra cima também daquela rosinha que eu usei pra deixar tudo muito bem esfumado, tá? Que mesmo que a gente vai passar o glitter agora, tem que ficar esfumadinho embaixo. Agora, essa colinha de glitter que eu tô usando é da Roche Makeup. Eu vou aplicar ela mais concentrada ali em cima das sombras rosas que eu usei. Eu não aplico muito em cima do branquinho, porque eu tava em dúvida se eu ia deixar opaco e colocar brilho. Depois eu acabei colocando brilho, vocês vão ver.
E assim que eu aplico essa colinha, eu dou umas batidinhas ali na bordinha pra esfumar bem essa colinha e não ficar marcado o brilho que eu usar, tá? Esse brilho aí eu fiz uma misturinha, eu coloquei um brilho mais rosinha da Bitarra e um brilho violeta da Tress. Aí eu misturei os dois pra ficar num tom mais violeta, assim, puxado pro rosa, sabe? Apliquei ali em cima e esfumei bem o glitter pra ele não ficar marcado. É muito importante a gente esfumar, então eu vou pegando um pouquinho de glitter de cada vez e vou aplicando pra ele ficar bem esfumadinho. Agora a parte de baixo eu vou vir tirando todo o excesso de sombra que caiu embaixo. Ali, querendo ou não, manchou um pouquinho com a sombra que eu usei no côncavo, então eu volto com um pouquinho da esponjinha, só com excesso de corretivo, e depois eu passo o pó translúcido e tá tudo certo, tá vendo? Já apaga tudo ali. Ok? Agora eu venho com essa sombrinha bem roxinha, que foi a última sombrinha que eu usei no côncavo, e vou marcar somente o cantinho externo da minha parte inferior dos olhos, tá? Aliás, da parte inferior dos olhos da modelo, tá? Então, eu marco só do canto externo até o meio dos olhos. E agora eu venho com essa sombra azulzinha, que é uma sombra azulzinha mais cintilante. A paletinha que eu usei, essa daí, gente, é da Jaclyn Hill, da Morphe. A maioria das sombras foram dessa paleta, tá? E aí, como essa sombrinha ela é um pouquinho mais cintilante, ela é um pouco mais difícil de pigmentar. Então, eu tive que fazer várias camadinhas ali pra ir pigmentando. E ela também esfarela um pouco, sabe? Então, ela vai caindo ali na parte de baixo, até manchou um pouquinho, mas depois eu vou consertando. O importante é deixar ela bem pigmentada, porque ela vai ser a base do glitter que a gente vai usar na parte de baixo. Então, pigmenta bem ela, tá? Depois eu volto até com corretivo que eu usei de camuflagem ali embaixo, né? Com um pouquinho da esponjinha também, pra tirar todo o excesso que caiu na parte inferior ali borrando. E selo esse corretivo com o pó translúcido que tá tudo certo, tá? Tiro o excesso ali do pó translúcido. E agora eu venho aplicando o brilho, então antes disso eu passei também a colinha ali embaixo, cortou essa partezinha, mas eu passei a colinha de glitter. E agora eu venho com esse glitter da Tress também, que ele é mais azulado, sabe? Ele é bem fininho, mas ele deixa esse ar mais azul, então foi exatamente isso que eu quis trazer para essa make, né? Deixar a parte de baixo mais azulada mesmo. E para finalizar, eu venho com essa sombrinha vermelhinha para dar acabamento na bordinha dessa aplicação ali da minha parte inferior dos olhos, né? Então, eu venho com essa sombrinha vermelhinha e faço todo o acabamento passando tanto no roxinho quanto no azul. Agora, eu decidi colocar o brilhinho também na parte inferior, né? Pra dar um destaque maior nessa make. Então, também passei a colinha de glitter e depois vim aplicando esse glitter mais clarinho. Esse daí é o Vieno da Florenza. E eu achei que deu todo um charme na maquiagem, tá? O delineado pra essa make, eu optei por um delineado na diagonal e infinito, né? A gente vem traçando ele mais fininho ali no cantinho interno e depois automaticamente já vai engrossando um pouco mais para ele ficar mais na diagonal mesmo, tá? E esse tipo de delineado, ele depende muito de cada pálpebra, né? Então, a minha modelo, ela tinha uma pálpebra mais ampla, aí deu pra fazer um delineado mais grossinho, então eu venho engrossando ele um pouco mais. Agora, se a sua cliente ou modelo tiver a pálpebra mais gordinha, né, um espaço pequeno de pálpebra, aí não pode fazer ele muito grosso, então depende muito de pálpebra pra pálpebra. Aí, eu não chego com esse delineado até no cantinho externo, porque no cantinho externo, como ele vai ser um delineado infinito, ele tem que esfumar junto com as sombras que eu usei anteriormente. Então, eu uso esse Chroma Cake aí, que é uma fração da MAC, né? E aí, eu venho esfumando o finalzinho desse delineado pra ele ficando mais acinzentado. E depois eu consegui juntar esse esfumado preto com o esfumado marrom que eu fiz no côncavo. Aí, eu faço do outro lado, vou acertando algumas partezinhas, que eu sou bem detalhista na hora do delineado. Delineado é todo um acabamento da maquiagem, né? E também esfumo do outro lado delineado. Se você não tiver o Chroma Cake, pode usar só o delineado mesmo e esfumar ele, tá? Agora eu venho com a sombrinha pretinha, só pra selar esse produtinho cremoso que eu usei no finalzinho. E eu não esfumo com o mesmo pincel da sombra preta, tá? Outro segredo também pra você esfumar é o delineado. Nunca esfuma com sombra preta, gente. Só aplica a sombra preta, volta com os pincéis das sombras anteriores. Então, eu voltei com um pouquinho da sombra roxa e depois finalizei com o pincelzinho da sombra laranja. Agora, pra dar acabamento ali no finalzinho, eu venho com um delineador líquido e acerto algumas partezinhas pra ele ficar bem pretinho e bem certinho.
Do outro lado também eu faço a mesma coisa, né? Deixo bem retinho ali o delineado, vou acertando ele se ainda não tiver na diagonal, passo bem rente aos cílios também. E pra finalizar essa make ali, né, pra dar um destaque, eu gosto de usar o iluminador. Esse foi o iluminador da Mari Saad, o mesmo que eu usei no rosto, eu passei ele embaixo da sobrancelha. Agora vamos corrigir a sobrancelha. Eu quis trazer uma proposta diferente, porque como essa técnica já tinha bastante informação, então eu quis deixar uma sobrancelha mais natural. E aí eu fiz aquele estilo de sobrancelha mais selvagem, sabe? Então eu mantive os pelinhos da minha modelo todo pra cima e eu venho preenchendo com um lapisinho. Esse daí é um lapisinho dermatográfico, a gente compra em papelaria mesmo, sabe? Eu deixo a pontinha dele bem fininha e ao invés de preencher toda a sobrancelha, eu venho fazendo fios, desenhando fios na sobrancelha da minha modelo, nas partes mais falhadas, para ficar uma sobrancelha mais natural, aquele estilo selvagem e também uma sobrancelha mais harmônica com essa maquiagem, porque essa maquiagem eu acho que não combinaria uma sobrancelha muito marcada, tá? Do outro lado também eu faço a mesma coisa e para finalizar ali, depois que eu preencho toda a sobrancelha, né, o ponto alto também eu gosto de deixar bem certinho, eu venho com esse mesmo gelzinho que eu usei no início para deixar os pelinhos todo pra cima e ele segurar, tá? Porque se você só pentear, se a pessoa passar a mão vai sair, então eu gosto de usar essa pastinha aí. Agora vem com cílios postiço, né? Peguei esses cílios maior que eu usei, eu vou deixar aqui para vocês depois na descrição do vídeo todos os produtos que eu usei. Passo também a colinha de cílios, deixo ele secando e enquanto ele vai secando eu passo o rímel, né, nos cílios da minha modelo. O rímel, gente, eu gosto de passar pouco rímel mesmo, só pra deixar ele mais pretinho, porque o que vai alongar vai ser os cílios postiços, tá? Aí na linha d'água eu aproveitei também pra passar um pouquinho de corretivo pra destacar. E depois de uns 3 minutinhos, mais ou menos, o cílio já deu uma secadinha, colinha, né? E aí eu venho colando ele. Então, eu colo com o auxílio de uma pinça, colo primeiro no meio, depois as bordinhas, né? E aí eu vou encaixando. Pressiono bem as bordinhas, tanto no cantinho interno quanto no cantinho externo, porque são as partes que saem mais rápido, né? Tanto que ele no finalzinho saiu um pouquinho, eu passei um pouquinho mais de cola e dei uma coladinha. O batom que eu usei foi o batom Flávia da Bruna Tavares e esse foi o resultado. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aqui pra mim, curte e até a próxima. Se inscreve no canal.